As funções executivas, elas são parte das funções cognitivas. As funções cognitivas, elas são ali, né, olhando no olhar da neurociência, é tudo aquilo que a gente precisa para aprender, para se desenvolver. Então, tá ali dentro das funções cognitivas, a questão da linguagem, da comunicação, expressão escrita, motora. E dentro das funções cognitivas, que abarcam tudo que o ser humano faz cognitivamente, estão as funções executivas, que são habilidades necessárias para a gente aprender, para a gente executar, para a gente poder fazer tudo que a gente faz. Eu sou Ana Schmidt, sou mentora de terapeutas e se você quer segurança para atender, ferramentas e muito conhecimento, se inscreva no canal e vamos seguir com a aula. Nós temos 4 tipos principais de funções executivas, né? Geralmente se fala em 3, hoje eu vou trazer 4. A atenção sustentada, a memória de trabalho, a flexibilidade cognitiva e o controle inibitório. Sobre a atenção sustentada. A atenção sustentada está associado ao foco. Se vocês tiverem dúvida, podem mandar aí. A dedicação a uma atividade por um tempo significativo. A seleção de dados relevantes entre outros irrelevantes. Então, a gente conseguir escolher o que a gente vai fazer, está envolvendo a atenção sustentada e evitar distratores. Racionalmente, né, conscientemente evitar distratores. Os distratores, eles estão aí o tempo todo, eles são enormes vilões. Meu pai tá oferecendo planner, né, agenda, que vai ser meu aniversário, mas eu já tenho. Tadinho, ele tá ligando pra me dar presente, tá causando. Que fofo. Então, a atenção sustentada é isso que eu estou aqui usando, né, com primor para conseguir continuar minha linha de raciocínio complexa de conseguir falar sobre as funções executivas enquanto meu pai está vendo o que eu quero de presente de aniversário. Quando a gente consegue, apesar, né, sempre vão vir tanto pessoas, quanto mosquitos, quanto pensamentos, né, que são os piores mosquitos da nossa mente, sempre vão vir esses, né, atrapalhadores durante a nossa linha de atenção. Então, a gente está tentando prestar atenção em alguma coisa, buscando ali a atenção para conseguir ficar retida num livro, numa live, numa aula, e vão vir os distratores. A gente desenvolver a função executiva da atenção é o que vai permitir com que a gente consiga aprender. E isso também serve para as emoções, onde entra a clínica aí. A gente precisa aprender a manter a nossa atenção nos nossos sentimentos. Se a gente não consegue prestar atenção naquilo que a gente está pensando, naquilo que a gente está sentindo, se a gente não desenvolve um olhar externo, né, um Big Brother interno que observa a nossa mente, a gente não vai conseguir se dar conta. Nossa, estou com aquele pensamento negativo de novo. Caramba, recebi essa mensagem e me senti muito mal, essa pessoa não está me fazendo bem. Se a gente só vive a vida, só deixa a minha vida me levar e não para se observar, meu pai tá perguntando o que eu quero de nível. Eu estou em live, quero poder trabalhar, não vou falar isso pra ele. Tadinho. Se a gente não consegue desenvolver um olhar sobre os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, a gente não consegue
colocar as coisas no lugar. Então vão vir os sentimentos ruins, vão vir os pensamentos ruins, a gente vai se deixar tomar por aquilo e de repente a gente vai ter uma crise de ansiedade, né? Se eu percebo que a ansiedade está chegando, eu já nomeei aquilo, eu já localizei os gatilhos. Eu sei que toda vez que eu entro no elevador eu começo a me sentir ansiosa. Entrei no elevador, estou me sentindo ansiosa. Se eu não perceber que eu estou sentindo aquilo, a ansiedade vai tomar conta, eu não vou conseguir nem chegar no andar onde eu queria e fiquei na vontade do quê? E você vai ter ali um ataque. Fique à vontade, tá? E você vai ter um ataque de ansiedade, porque você está recebendo ali aquele estímulo e você não percebeu que os seus pensamentos estão estimulando a sua amígdala a liberar outro ataque de ansiedade. E aí, se o elevador travar, danou-se. Então, ter esse olhar, ter essa atenção sobre os próprios pensamentos é fundamental para que a gente consiga tanto aprender as questões escolares, de faculdade, de pós, do nosso trabalho, quanto também aprender a lidar com os sentimentos para viver bem e melhor. Mas, gente, chegando aí, sejam muito bem-vindas. Então, a atenção sustentada foi a primeira das funções executivas aqui. A segunda função executiva também muito importante para que a gente consiga aprender e se desenvolver emocionalmente é a memória de trabalho. Memória de trabalho, memória de curto prazo, tem alguns nomes diferentes, mas é a mesma coisa. Ela trabalha com a retenção de informações durante a execução de tarefas. E ela trabalha também na recuperação de conhecimentos anteriores para solução de problemas e também na manipulação apropriada de informações recentes e antigas. A live vai ficar gravada aqui no Instagram e também vai lá para o YouTube. Se você não está no YouTube também, Kelly, Ana Schmidt, terapeuta. Sobre a retenção de informações durante a execução de tarefas. Estou aqui falando com vocês e aí eu mudei minha atenção sustentada para vocês verem como as funções executivas elas trabalham ao mesmo tempo, né? E eu lembrei aonde eu parei, né? Eu cheguei até o final, fui ali e voltei. Então eu guardei a informação do que eu estava falando para conseguir retomar depois. Quando você está ouvindo um número, a pessoa tá te passando um número de telefone e você tá anotando, né? Ela não fala, tipo, 9, 8, 4, você fala, não, mais rápido, né? De 3 em 3, né? Pelo menos 2 em 2. E aí é a memória de trabalho que vai fazer essa função de guardar a informação aqui e passar para lá. No caso da reprogramação mental, essa função da memória de trabalho, ela é usada quando eu peço para a pessoa fechar os olhos e vou dando instruções. Agora você vai respirar profundamente, a hora que você se sentir calma, você vai me dar um sinal. Aí a pessoa ouve aquela instrução, a hora que ela tá calma, ela teve a memória de trabalho, ela guardou aquela informação e falou, ok, estou me sentindo calma. Ou quando a professora fala, né, então essa é uma função muito nítido, né, quando uma criança tem alguma questão de aprendizagem, que a professora fala, pessoal, peguem um livro de geografia e abram na página 13, nós vamos fazer o exercício 2. A criança levanta para pegar o livro de geografia, ela já às vezes não lembra mais nem que livro que era, se era geografia, se era história, e quando ela pega o livro de geografia, ela já não vai saber mais que número que é, que página que é e muito menos que número, né? Então, quase sempre as professoras já sabendo esse drama, escrevem na lousa e às vezes a criança não se lembra nem de olhar para a lousa. Então aí demanda mais atenção ainda, né? Para enviar para avaliação, para quem trabalha aí na educação e para quem está estimulando, para quem trabalha na clínica e está estimulando aí essas funções executivas,
a memória de trabalho, então você vai pedir várias e várias vezes para a criança guardar algumas informações que ela vai usar depois. E isso, por exemplo, nas regras de um jogo. A gente vai jogar damas, então a regra número 1, você não pode colocar a peça vermelha, a pecinha não pode ir para trás, essa é uma regra. A outra, a pecinha não pode passar no branco. Então a criança, ela precisa guardar isso para poder jogar, e isso é a memória de trabalho. Outra função da memória de trabalho é a recuperação de conhecimentos anteriores para a solução de problemas atuais. A criança, ela já aprendeu a jogar dama, ela vai aprender a jogar xadrez. A memória de trabalho é quem vai falar para ela várias das regras que ela vai usar. Ah, eu lembro disso. Eu aprendi no jogo de damas que você sempre deve andar para frente, né? Aí vão entrar as exceções das peças que andam diferente. Mas ela usou alguma informação anterior para poder fazer agora. Uma criança que está aprendendo a multiplicação, ela vai precisar usar informações que ela aprendeu na soma para conseguir entender o processo da multiplicação. E no caso das emoções, a gente vai sempre fazer avaliação. E quando que você se sente assim? Você teve ali o coração acelerado? Quais foram as outras situações? Quais foram os outros momentos? Em quais lugares que você sente isso? E com essas informações a gente consegue também fazer uma avaliação de quando a criança ou o adulto sente aquilo. Então, na reprogramação mental, eu também uso muito da memória de trabalho, até para poder fazer as intervenções, né? Você vai pegar esse determinado sentimento, todas as memórias associadas a isso. Quem vai buscar lá no baú é a memória de trabalho. E aí ela vai usar a manipulação apropriada de informações recentes e antigas para poder lidar com a execução que ela está fazendo. A flexibilidade cognitiva. Deixa eu tomar um golinho aqui da minha água super espiritualizada com ametista. A flexibilidade cognitiva, pessoal, quem tiver dúvida pode mandar. É a habilidade de alternar entre diferentes operações ou estados mentais. Tem a ver com a autocrítica, com a resiliência, com alteração de condutas, mudança de estratégias, detecção de erros e obstáculos e busca intencional de soluções. A flexibilidade cognitiva é uma habilidade das pessoas que a gente chama de inteligentes. Sabe quando a gente fala, nossa, mas parece burro velho, não aprende caminho novo. Tipo, nossa, mas é teimoso, não entendeu que desse jeito não dá certo? Já é a terceira vez que a pessoa tá tentando desse jeito e não tá conseguindo. Ela precisa desenvolver a flexibilidade cognitiva. É o sair daquela caixa, né? Daquela caixa, daquele caminho aprendido. É criar uma nova rede neural para conseguir fazer outro caminho. E é fundamental tanto para a gente aprender, quanto para a gente conviver, quanto para a gente conseguir se desenvolver emocionalmente. Se a gente não consegue, no ensino fundamental, agora chama ensino básico, anos iniciais, bom, no ensino fundamental, no primário, a gente aprende várias coisas de forma simplificada. E aí chega no Fundamental 2, os professores falam, lembra que vocês aprenderam isso assim, que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil? Não foi bem assim, né? E aí ele começa a mostrar um lado mais obscuro da história. Se a gente não tem a flexibilidade cognitiva para entender, tipo, é verdade, a minha maturidade naquela época não permitia com que eu compreendesse questões políticas, agora eu já consigo entender um pouco mais, e aquela história que eu aprendi de Pedro Álvares Cabral, de Papai Noel, aquilo não é bem assim. Na verdade, eram meus pais, né? Haviam índios aqui, eles eram exploradores, e você vai fazendo as novas associações. Isso é a flexibilidade cognitiva na aprendizagem.
A flexibilidade cognitiva no social está muito associado à questão de relacionamento amoroso, por exemplo. Nossa, toda vez que eu arrumo um crush, tô lá no Tinder, começo a enviar mensagem, de repente a pessoa me bloqueia. E eu não entendo, porque eu sou sempre muito gentil, eu ligo várias vezes por dia, a pessoa não conseguiu entender que aquele comportamento dela tá assustando. E aí a flexibilidade é o que vai dar, um olhar crítico, o que será que eu estou fazendo aqui que não tá dando certo? Ou no caso de terapeutas que eu estudo um monte de coisa, mas eu não consigo atender, eu não consigo vender. E você continua estudando um monte de coisa e não vai para a venda, né? Não vai para o atendimento, não vai estudar estratégias de venda, você continua, né? Só estudando, só entrando e não busca formas de colocar aquilo para fora. Você precisa mudar a sua estratégia de relação com a terapia. A terapia não é apenas estudar, mas é botar em prática, também é vender os seus atendimentos. É verdade, os conceitos matemáticos são diferentes. No Fundamental 2, a flexibilidade está ligada à plasticidade neural. Exatamente, Mônica. A flexibilidade neural tá aí mexendo, são vários nomes para a mesma coisa. Se a gente tem uma flexibilidade boa, a nossa qualidade natural de ter uma plasticidade neural, que é a conexão de novas redes, a criação de novas redes, de novas sinapses de neurônio, a gente vai conseguir fazer isso muito bem. Porém, se a gente não está interessado, a gente acredita em determinado político, seja ele do lado A ou do lado B, mas acredita piamente naquilo, não quer entender que alguém está provando que aquilo está errado, seja do lado A ou do lado B, a gente não está desenvolvendo a nossa flexibilidade cognitiva. A mesma coisa para a religião. A minha fé é tão grande que eu não consigo aceitar que outra pessoa fale de algum outro ser divino, porque só o meu está errado, só o meu é importante. Isso vai fazer com que você fique dentro da sua caixa, dentro da sua bolha e não se desenvolva, não tenha empatia, não consiga ver o ponto de vista do outro, e isso para terapeutas é péssimo. Como desenvolver a flexibilidade cognitiva? Bom, inúmeros jogos e atividades você vai encontrar no Terapeuta Pro Kids, mas posso trazer aqui algumas atividades básicas. No caso de crianças pequenas, o jogo de Lego é muito interessante, jogos que caem tudo, que quebram tudo, o questionar, tipo, tudo deu errado, o que a gente faz agora, né? O estimular isso e principalmente o permitir-se ver sob outros pontos de vista, permitir-se percorrer outros caminhos. Se eu tô sentindo que eu tô muito rígida com a minha forma de lidar com a vida, vou fazer uma coisa prática. Eu vou escovar os dentes com a mão esquerda. Eu vou para o trabalho por outro caminho. Eu vou cozinhar uma comida totalmente diferente. Eu sempre faço arroz, feijão e brócolis. Hoje eu vou, sei lá, fazer um macarrão com molho de tomate, uma coisa que eu nunca faço. Para ir mostrando para o meu cérebro que eu sou capaz de fazer coisas diferentes, que eu sou capaz de agir de formas diferentes. O Lego, é interessante isso do Lego. O Lego, ele é um jogo, ele é fácil de você achar, ele tem de todos os preços imagináveis, né? Tem uns Legos que são uma fortuna. Você brincar com um gato, em vez de falar que só cachorro é amigo do homem, é um trabalho de flexibilidade cognitiva. O Lego, ele é interessante porque ele tem diversas possibilidades. Se você pega aqueles Legos lá do Lego mesmo e fica, que vem pronto lá, que tem
Você vai montar uma maquete específica do Taj Mahal. Isso daí não vai te ajudar a desenvolver a flexibilidade cognitiva, mas sim pegar um jogo daqueles soltos e tentar construir algo que você nunca fez antes, usando estratégias que você nunca fez antes. É assim que a gente vai desenvolver a nossa flexibilidade, a gente conseguir lidar. Então a resiliência, né, tipo, nossa, a casa caiu, merda geral, tudo blá, a gente conseguir ter força para pensar, o que eu vou fazer agora, né? Não tá dando certo por esse caminho, eu fui demitida, levei um pé na bunda. O que eu posso fazer agora? Para quem que eu posso ligar? O que eu posso vender daqui do meu armário, do meu guarda-roupa? Tá cheio de roupa. Isso é flexibilidade cognitiva. Então, questões básicas do dia a dia, né, do cidadão comum, do mortal, envolvem o desenvolvimento da flexibilidade cognitiva. E aí, então, a gente detecta o erro e desenvolve aí as habilidades necessárias para conseguir superar aquilo. E o controle inibitório, ele tá muito associado ao freio, né? Controle inibitório ou freio inibitório, é outro nome aí para esse amiguinho. É o nosso freio interno contra impulsos inconscientes e nossos desejos. É o controle de respostas automáticas, pensar antes de agir, né? A gente tem uma resposta automática, a gente consegue controlar, foi o controle inibitório que fez. Pensar antes de agir. A gente tá querendo agir, mas dá uma refletida, né, e ter o autocontrole. O autocontrole, ele é outro nome para o controle inibitório. Então, o não xingar o patrão, não bater no filho, todos esses impulsos que você tem vontade de fazer, mas não faz, quem vai controlar é o controle inibitório. E atividades para trabalhar isso. Também tem lá no Terapeuta Pro Kids inúmeros controles, inúmeros jogos e brincadeiras para trabalhar todas essas funções executivas e muito mais. Com as crianças pequenas, você vai usar aqueles jogos tipo Jenga, sabe? Que você coloca vários blocos e aí tem que dando tiquinho assim para tirar sem mexer nos outros. Jogos que envolvam habilidades mais finas, né? Coordenação motora fina. Então, exercícios, né? Tem lá aquela linha no papel. A pessoa tem que passar a caneta exatamente na linha que está tracejada no papel. Isso é um trabalho do controle inibitório. E, inclusive, o controle inibitório seria algo mais associado junto com a flexibilidade cognitiva que observa, né? Eu acho que está mais para o superego do que o ego. Todas essas são funções, né? Dá pra gente fazer analogias com tudo. Mas o controle inibitório seria o superego. Tipo, essa não é uma situação social apropriada para você se portar dessa forma, né? Você não deve tirar a roupa aqui. Quem vai fazer isso, né? Você tá morrendo de calor, sua vontade é falar, caralho, que calor, e tirar, opa, não, vou cair aqui. E tirar a roupa, né? Mas o seu controle inibitório, o seu superego, vai te falar, filha, né? Essa não é você pode ter shadowban aqui no Instagram, né? Os seguidores podem falar, nossa! E tirar a roupa você pode ser presa ou assediada, né? A gente não quer nenhum dos dois. Então, tem muito a ver com as questões de construção social, mas também de autopreservação. A minha vontade é dar um tapa em alguém, mas, né, não vai ser legal, não vai ser legal para mim, não vai ser legal para o outro. Apesar do impulso, eu controlo, a minha razão vai lá, fala isso não é legal e eu não faço. E para a gente conseguir viver em harmonia, tanto para aprender e se desenvolver, quanto viver em paz com os nossos coraçõezinhos e com os outros, a gente precisa trabalhar todos ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo
que eu tô com raiva lá do meu patrão, né? Tô com uma história lá da minha coordenadora que só me mandava e-mail, né? Só judiando, e eu com várias crises familiares, a filha na quimioterapia. A minha vontade era xingar. Não xingava, controle inibitório. Aí a flexibilidade cognitiva entrava onde, né? Eu não posso xingar essa coordenadora agora. O que eu posso fazer, né? Plano B, vou buscar sair dessa escola onde eu tô. A memória de trabalho, o que eu sei fazer, para onde eu posso mandar o meu currículo, quais são outras habilidades que eu tenho, né? Eu sei atender também, essa é uma outra possibilidade. E a atenção sustentada, né? A minha determinação, minha obstinação que me fez conseguir sair do lugar onde eu estava para ir para um lugar melhor. Então, aí exemplos, um exemplo básico de como as funções executivas me ajudaram em uma situação em que eu estava desconfortável no trabalho. E a gente usa, agora que você já sabe quais são e como elas funcionam, você vai observar que a gente usa essas funções executivas o tempo todo, o dia inteiro, e quanto mais desenvolvidas elas estiverem, melhor. E no caso da criança em desenvolvimento, a gente deve estimular todas elas com jogos, brincadeiras, conversas, atividades, desde do nascimento e até os 7 anos, assim, de forma louca, alucinada. Depois disso, a criança já vai ter um pouco mais de dificuldade, assim como o adulto, né? Tanto que vem aí, né? O burro velho não aprende caminho novo. Aprende sim, mas ele tem que estar disposto a driblar essa rigidez de pensamento, a usar a flexibilidade cognitiva dele. Crianças pequenas não têm o controle inibitório, por isso jogos são uma excelente maneira de treinar. É isso, crianças pequenas estão desenvolvendo o controle inibitório. Crianças pequenas estão desenvolvendo todas essas habilidades e o cérebro, ele termina de formar aqui no córtex pré-frontal, que é onde essas funções estão, né, essas funções superiores estão em maior volume, aos 21 anos, porém até os 7 é quando estão na sua máxima. Então, jogos e brincadeiras são excelente maneira de trabalhar o controle inibitório, a atenção sustentada. Uma criança que nasce com celular na mão, mudando de jogo o tempo todo, mudando de canal enquanto muda de jogo o tempo todo, ela vai ter muita dificuldade para depois aprender a desenvolver a atenção sustentada. Se ela vive num ambiente mais silencioso e fica ali, aprende a jogar o joguinho dela, a brincar com alguma coisa durante um período de tempo, 15 minutos que seja, né, que é o tempo de atenção de uma criança de 2 anos, ela vai conseguir desenvolver isso bem, né? Se ela continuar recebendo esses estímulos de atenção sustentada, de flexibilidade cognitiva. João, ai meu Deus, acabou a tinta azul e tem aqui o papel para pintar. Com o que a gente pode pintar? Ah, tem aqui a tinta amarela. Ah, tem o giz de cera. Isso é trabalhar a flexibilidade cognitiva. E a outra, a memória de trabalho. Ah, então o giz de cera. Aonde está o giz de cera? Aí ele vai estar usando a memória de trabalho. Então, o tempo todo a gente está usando, deve ser estimulado desde pequeno. Na clínica é através de jogos, de brincadeiras, de questionamentos, né? Deixa a criança refletir o tempo todo, deixe o adulto refletir o tempo todo sobre quais são as emoções e quais são as necessidades, quais são as possibilidades dele. Não imponha nada, né? Principalmente para o adulto. Meu marido não tá me apoiando, separa dele. Gente, isso não é papel do terapeuta, né? O papel do terapeuta é ver qual é a melhor solução dentre aquelas, ajudar a pessoa a escolher dentre aquilo que ela deseja e ajudá-lo a compreender as consequências para que ele tome as decisões. Ele tomando a decisão, aí você faz
o seu Theta Healing, a sua reprogramação mental, você faz o que você quiser dentro da sua linha, mas sempre a partir do que a pessoa precisa, né? A partir da necessidade do paciente, a gente vai trazer a solução. Pessoal, quem não tá ainda no grupo de WhatsApp do Desafio de 7 dias e quer ser terapeuta profissional em 2023, o link tá na bio. Assim que acabar a live, vai lá e se inscreve. Vai ser muito bom, gratuito, e você vai aprender todos os dias. Vai ter ali uma pílula para você conseguir realizar o seu sonho de se tornar terapeuta em 2023, né? O passo a passo para que você, ao terminar 2023, tenha concluído isso, ou até mesmo antes, né? Por exemplo, com a formação Terapeuta Pro, em menos de 3 meses você poderá se sentir altamente capacitado, assim como as minhas alunas. Não sei se tem alguém aí para testemunhar. E mais avisos, é isso, pessoal. Eu agradeço muito a presença de vocês. Quem não tá no YouTube, vai lá, Ana Schmidt Terapeuta. Pessoal do YouTube que não tá no Instagram, Ana Schmidt Terapeuta. E dúvidas, sugestões, podem me enviar. Beijos. Amanhã tem aula da formação às 10. Quem não entrou, ainda dá tempo de entrar. E na semana que vem tem mentoria. Foi ótimo, obrigada, maravilha. Tem mentoria na quarta-feira, às 4, para quem quer começar a vender e para quem quer atividades, jogos, brincadeiras para ajudar as crianças na clínica Terapeuta Pro Kids. Me manda uma mensagem que eu dou mais informações, mas tudo isso de funções executivas você vai ter lá também no Terapeuta Pro Kids, pessoal. Ótimo fim de semana para vocês e até a próxima.